Entre as muitas lendas que surgiram após a Segunda Guerra Mundial, poucas cativaram o imaginário popular, como a ideia de que os nazistas construíram discos voadores. Em revistas sensacionalistas do pós-guerra, em documentários duvidosos e em inúmeras teorias da conspiração, repete-se que o Terceiro Reich desenvolveu aeronaves circulares capazes de voar a velocidades supersônicas, manobrar em ângulos impossíveis e, segundo alguns, até mesmo alcançar o espaço. A fantasia de uma frota nazista interplanetária tornou-se parte do folclore da guerra, retratando Hitler e seus engenheiros como pioneiros de uma tecnologia futurista que supostamente foi ocultada após a derrota. A origem desse mito está em uma mistura de propaganda, rumores mal interpretados e na aura de segredo que cerca os projetos militares alemães. Durante a guerra, o Reich investiu enormes recursos em armas milagrosas, as chamadas Wunderwaffen, que iam de foguetes V-2 a aviões a jato. Nesse contexto realista de inovação tecnológica, era fácil a disseminação de rumores sobre naves experimentais de aparência incomum. Algumas patentes e esboços de engenheiros como Rudolf Schriever e Miette foram reinterpretados décadas depois como evidências de supostos OVNIs nazistas, quando, na realidade, eram projetos marginais, sem resultados concretos ou protótipos funcionais. A Guerra Fria alimentou ainda mais essa crença. Nas décadas de 1950 e 1960, enquanto os Estados Unidos e a União Soviética competiam pela supremacia tecnológica, a imprensa sensacionalista achou lucrativo atribuir aos nazistas segredos que supostamente haviam sido herdados pelas superpotências. Cada avistamento de um objeto voador não identificado poderia ser ligado à ideia de que ele se originou de projetos alemães recuperados após 1945. Havia até histórias de bases ocultas na Antártida, onde os nazistas supostamente continuaram seus experimentos com naves circulares. Nada disso resistiu à verificação histórica, mas serviu como um conto fantástico em um mundo fascinado por OVNIs. Documentos e testemunhos disponíveis da época deixam claro que os engenheiros alemães enfrentavam problemas mais imediatos: manter sua força aérea operacional, lidar com a escassez de combustível e produzir em massa aeronaves convencionais que pudessem competir com os aliados. Os recursos industriais do Reich em 1944 e 1945 estavam à beira do colapso. Pensar que nessas condições eles poderiam fabricar frotas de discos voadores é um exagero que ignora a realidade logística. No máximo, havia modelos e experimentos aerodinâmicos com formas circulares, algo que também ocorreu em outros países, sem nunca se materializar em algo prático. No final do século XX, a cultura popular consolidou a imagem dos OVNIs nazistas. Livros, histórias em quadrinhos e filmes os transformaram em um dispositivo narrativo atraente. O inimigo derrotado reaparecia como possuidor de tecnologias ocultas, uma ameaça que nunca desaparecia completamente. A ficção se misturou à história a tal ponto que muitas pessoas começaram a presumir que alguma verdade deveria existir. Mas a verdade é que, além de alguns desenhos e declarações não confiáveis, não há evidências sólidas que sustentem a existência dessas aeronaves. Quando o navio afunda, a suposta fuga de Hitler para a Argentina. Poucas teorias da conspiração foram tão persistentes quanto a que afirma que Adolf Hitler não morreu no bunker de Berlim em abril de 1945, mas conseguiu escapar e se refugiar na Argentina. Ao longo das décadas, essa história alimentou livros, documentários e rumores, apresentando imagens falsas, depoimentos duvidosos e supostas evidências de sua vida oculta na Patagônia. Para muitos, a ideia de que o ditador mais temido do século XX poderia ter sobrevivido adiciona um ar de mistério ao fim da guerra, transformando a tragédia em uma intriga sem fim. A origem do mito remonta ao caos dos últimos dias do Terceiro Reich. Quando Berlim foi sitiada pelo Exército Vermelho, as comunicações foram interrompidas e as versões sobre a morte de Hitler demoraram a ser confirmadas. O corpo do Führer foi parcialmente cremado nos jardins da chancelaria, dificultando a identificação imediata. Essa falta de imagens conclusivas abriu espaço perfeito para especulações. Durante a Guerra Fria, a União Soviética, ávida por manter certa ambiguidade,
Não forneceu todas as informações sobre os restos mortais, e essa opacidade permitiu que a imaginação popular preenchesse o vazio. Na Argentina, país que recebeu numerosos fugitivos nazistas após a guerra, a teoria encontrou terreno fértil. Casos como o de Adolf Eichmann, capturado em Buenos Aires em 1960, ou o de Josef Mengele, que se escondeu por anos na América do Sul, demonstraram que o continente era um refúgio para criminosos do Reich. Essa realidade histórica alimentou a fantasia de que, se outros haviam tido sucesso, Hitler também. Os rumores cresceram com histórias de supostas estadias secretas em Bariloche, fotografias manipuladas e depoimentos de idosos que alegavam tê-lo visto. Pesquisas mais recentes mostraram o contrário. Em 2018, uma equipe de cientistas franceses acessou fragmentos de dentes preservados em arquivos russos e concluiu, por meio de estudos forenses, que eles indubitavelmente pertenciam a Hitler. As características dentárias correspondiam aos registros dentários de seu dentista pessoal e confirmaram sua morte em Berlim em 1945. Mesmo o crânio, embora controverso quanto à sua autenticidade, não era necessário para corroborar o ponto essencial. O líder nazista não sobreviveu à guerra. A persistência do mito também se explica por uma necessidade psicológica. Para muitos, era difícil aceitar que um homem responsável por milhões de mortes pudesse ter encontrado um fim tão rápido e banal. Um suicídio em um porão cercado por escombros. A fuga para a Argentina, por outro lado, oferece uma história mais dramática, repleta de perseguições, conspirações internacionais e segredos indizíveis. Esse tipo de narrativa é muito mais atraente para o imaginário coletivo do que a simples verdade documentada. A cultura popular consolidou a fábula. Romances, filmes e programas de televisão transformaram a hipótese em um recurso narrativo explorado à exaustão. Hitler na Patagônia. Hitler em uma base secreta. Hitler escondido entre simpatizantes nazistas. Cada versão acrescentava uma nova reviravolta a uma história que, embora irreal, parecia se recusar a morrer. Mas as evidências históricas são contundentes e não deixam margem para dúvidas. O ditador alemão suicidou-se em Berlim em abril de 1945, e o resto pertence ao reino da especulação e da ficção. Voando para morrer, os kamikazes japoneses realmente usavam drogas antes das missões? Entre as imagens mais marcantes da Segunda Guerra Mundial está a dos pilotos kamikazes japoneses, aqueles jovens que se lançavam para a morte contra navios inimigos em lendários ataques suicidas motivados pela honra. A ferocidade de suas missões deu origem a uma das lendas mais repetidas, a de que eram drogados antes da decolagem, atordoados com substâncias que anulavam seu medo da morte. Esse mito, difundido especialmente no Ocidente, reforça a ideia de que esses homens eram marionetes controladas quimicamente, incapazes de tomar decisões por si próprios. Na realidade, os kamikazes não recebiam drogas alucinógenas ou narcóticos para cumprir sua missão. Seu treinamento seguia uma estrutura cultural, política e militar muito mais complexa. O Japão, imerso no Bushido, o código de honra dos samurais, via a morte em combate como um nobre sacrifício, uma forma de preservar a honra pessoal e familiar. Somava-se a isso a educação ultranacionalista da época, que exaltava o dever para com o imperador como uma forma de devoção quase religiosa. A missão kamikaze era apresentada como um ato de heroísmo supremo, capaz de dar sentido à derrota iminente. Depoimentos de sobreviventes, mecânicos e oficiais confirmam que, antes da partida, os pilotos frequentemente recebiam cerimônias de despedida com saquê, chá ou comidas tradicionais. Ocasionalmente, recebiam uma pequena porção de álcool como um gesto simbólico, mas sem a intenção de alterar sua consciência ou induzir um transe. Longe de estarem drogados, muitos homens-bomba escreveram cartas de despedida para suas famílias, poemas e diários nos quais expressaram claramente suas emoções: medo, orgulho, dúvida e convicção. Sua lucidez é capturada nesses documentos, o que contradiz a imagem deles como autômatos inconscientes sob a influência de drogas. O mito das drogas provavelmente se originou da necessidade dos aliados de explicar o incompreensível. Para soldados americanos ou britânicos, treinados em uma mentalidade militar diferente, parecia irracional que um jovem se chocasse deliberadamente contra um navio inimigo.
Atribuir isso às drogas oferecia uma explicação simples, exótica e reconfortante. Não se tratava de força de vontade, mas de manipulação química. Com o tempo, essa versão se popularizou em jornais, livros do pós-guerra e, posteriormente, em produções audiovisuais que buscavam retratando a guerra em termos de contrastes culturais extremos. A propaganda de guerra também ajudou a consolidar essa percepção. Os aliados retratavam os kamikazes como fanáticos irracionais, e a imagem de jovens viciados em drogas se encaixava perfeitamente nesse molde. Era mais fácil demonizá-los do que reconhecer o contexto social e político que os levou a se sacrificarem. No processo, os pilotos foram desumanizados, apagando sua agência e reduzindo-os a meros instrumentos de uma estratégia desesperada. Na prática, os ataques kamikazes respondiam a um cálculo militar específico. O Japão não podia competir com a superioridade industrial e tecnológica dos Estados Unidos. Diante da perda de porta-aviões, pilotos experientes e recursos, o suicídio em combate tornou-se um recurso tático que buscava infligir o máximo de dano possível à frota aliada. Embora devastador e trágico, o conflito não se baseou em drogas, mas na disciplina, na ideologia e no desespero estratégico de um império em retirada. O horror do além-túmulo, a estranha hipótese de que os nazistas inventaram os zumbis. Entre os muitos exageros atribuídos ao Terceiro Reich, um dos mais extravagantes é que os nazistas inventaram zumbis ou realizaram experimentos para criar exércitos de mortos-vivos. Essa ideia foi explorada em quadrinhos, filmes de terror e videogames, a ponto de se tornar um subgênero cultural. Nazistas como vilões sobrenaturais que misturam ciência, ocultismo e cadáveres reanimados. Embora divertida na ficção, essa crença carece de qualquer base histórica real. O mito encontra suas raízes em dois fenômenos distintos. Por um lado, o interesse documentado de alguns líderes nazistas pelo ocultismo e pelas pseudociências, especialmente dentro da SS, com figuras como Heinrich Himmler, obcecado pelo misticismo germânico. Essa predileção pelo esotérico gerou rumores de experimentos secretos em castelos ou laboratórios ocultistas, que supostamente buscavam manipular a vida e a morte. Por outro lado, após a guerra, escritores e cineastas começaram a mesclar esses elementos com lendas populares sobre zumbis de origem caribenha, especialmente depois que o cinema americano popularizou a figura dos mortos-vivos nas décadas de 1930 e 1940. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha de fato conduziu experimentos médicos atrozes em campos de concentração, muitos deles com o objetivo de testar a resistência humana a condições extremas, estudar doenças infecciosas ou justificar teorias raciais. Esses horrores, amplamente documentados nos julgamentos de Nuremberg, serviram de pano de fundo para imaginar cenários ainda mais sinistros. No entanto, nenhum documento sério ou testemunho confiável menciona tentativas de ressuscitar cadáveres ou criar exércitos de zumbis. A mistura entre ciência real e mito consolidou-se muito mais tarde, quando o cinema de exploração procurou os nazis como antagonistas perfeitos para qualquer fantasia aterrorizante. Isso também foi alimentado pela ideia extravagante de que os nazistas poderiam ter aprendido técnicas de zumbificação na África, onde certos feiticeiros seriam capazes de possuir o corpo de um homem para usá-lo como escravo. No entanto, isso se deve à confusão histórica e à mistura de culturas, já que a ideia do zumbi possuído vem do Haiti, onde a figura do morto-vivo usado como escravo por um feiticeiro ou xamã faz parte do folclore local, em crenças contidas no vodu haitiano e na religião Bakongo. Esse mito impactou os soldados americanos que ocuparam o Haiti entre 1915 e 1934, que espalharam histórias de supostos zumbis ao retornarem aos Estados Unidos, gerando um impacto cultural. No pós-guerra, com a Guerra Fria em curso, as potências vitoriosas também cultivaram rumores sobre os avanços secretos do Reich. Se os nazistas tivessem criado mísseis balísticos, aviões a jato e armas químicas, por que não teriam tentado algo tão grotesco quanto controlar a morte? Disso surgiram histórias sobre sua suposta conexão com experimentos de necromancia, alimentadas pelo silêncio que ainda cercava muitos arquivos confidenciais. O vácuo de informações foi facilmente preenchido com ficção apresentada como uma possibilidade. A cultura popular acabou consagrando a ideia.
Filmes de baixo orçamento da década de 1970 em diante apresentavam cientistas nazistas reanimando corpos em laboratórios subterrâneos. Os videogames de guerra e terror do século XXI repetiram o padrão, criando toda uma mitologia paralela na qual soldados alemães derrotados retornavam como zumbis para continuar lutando. Esse recurso narrativo não apenas exagerou as capacidades científicas do Reich, mas também lhe deu uma dimensão sobrenatural que nunca existiu. Um dia qualquer, o desembarque na Normandia foi o início da derrota nazista. Em 6 de junho de 1944, o litoral da Normandia tornou-se palco de um dos episódios mais famosos da Segunda Guerra Mundial, o Dia D. Centenas de milhares de soldados aliados desembarcaram em praias fortificadas, sob fogo inimigo, naquela que foi a maior operação anfíbia da história. Com o tempo, esse evento tornou-se um símbolo do início do fim do nazismo. No entanto, atribuir a derrota alemã apenas à Normandia é uma simplificação que ignora o verdadeiro curso da guerra. A ideia de que a Normandia marcou o início da queda do Reich responde mais à narrativa ocidental do que à realidade militar. Muito antes de junho de 1944, a Alemanha já estava em retirada. O ponto de virada havia ocorrido na frente oriental. A derrota em Stalingrado, no início de 1943, rompeu a iniciativa estratégica alemã. A partir daí, o Exército Vermelho lançou uma ofensiva imparável que empurrou as forças alemãs para o oeste. Batalhas colossais como a de Kursk consolidaram a superioridade soviética em homens, armas e recursos, selando um destino que nem mesmo o influxo maciço de tropas americanas conseguiu alterar radicalmente. A Normandia, sem dúvida, foi crucial para acelerar a derrota e abrir uma segunda frente que forçou Hitler a redistribuir forças. Mas àquela altura, o Reich já estava exausto. A guerra aérea havia devastado suas cidades e indústrias. O petróleo era escasso e a Wehrmacht sofria enormes perdas em múltiplas frentes. O verdadeiro começo do fim havia ocorrido anos antes, quando a Alemanha fracassou em sua tentativa de invadir a União Soviética e perdeu a iniciativa estratégica no leste. O mito da Normandia como um ponto de virada consolidou-se especialmente no Ocidente. Para os Estados Unidos e o Reino Unido, era importante destacar seu papel na derrota nazista e construir uma narrativa heróica mostrando como libertaram a Europa da tirania. Hollywood, com filmes épicos e documentários oficiais, ajudou a consolidar na memória coletiva a ideia de que o desembarque foi a chave para a vitória. Nesse processo, o papel soviético foi reduzido e uma narrativa mais simples e acessível foi criada para o público ocidental. No entanto, a Operação Overlord teve um valor estratégico indiscutível, pois abriu um corredor logístico que permitiu a libertação da França e dos aliados para o coração da Europa. Além disso, demonstrou a capacidade de coordenação e a superioridade material das potências aliadas, com uma máquina de guerra que a Alemanha não conseguia mais igualar. No entanto, não foi o início da derrota, mas sim a confirmação de uma derrota que já estava em andamento. O Tsunami Vermelho. Por que tantas pessoas acreditam que os soviéticos venceram apenas por causa do tamanho de sua infantaria? Uma das afirmações mais repetidas após a Segunda Guerra Mundial é a de que a União Soviética derrotou a Alemanha nazista unicamente graças ao número avassalador de soldados que enviou para a frente oriental. De acordo com essa versão simplificada, o Exército Vermelho teria vencido por saturação humana, sacrificando milhões de vidas até a exaustão do inimigo. Embora seja verdade que as perdas soviéticas foram colossais e que a vantagem numérica desempenhou um papel importante, reduzir sua vitória a uma questão de massa humana ignora fatores decisivos de estratégia, tecnologia e organização. A imagem do mar de soldados originou-se em parte na propaganda alemã, que buscava justificar a derrota por uma horda bárbara impossível de conter. Também foi útil no discurso ocidental durante a Guerra Fria, apresentando a vitória soviética como um triunfo primitivo da quantidade sobre a qualidade. No entanto, arquivos e estudos militares mostram que, além do número de combatentes, a União Soviética conseguiu adaptar e transformar sua máquina de guerra com uma eficácia que surpreendeu até mesmo seus aliados. No início da invasão alemã, em 1941,
o Exército Vermelho estava mal preparado, desorganizado e sofreu derrotas devastadoras. Mas em poucos anos empreendeu uma reestruturação massiva. A URSS transferiu sua indústria para os Urais e a Sibéria. Longe do alcance da Luftwaffe, iniciou-se ali a produção em massa de armas que rivalizavam com as da Alemanha. Os tanques T-34, simples de fabricar e reparar, eram mais manobráveis do que muitos veículos blindados inimigos. A artilharia soviética, organizada em enormes concentrações, tornou-se um fator decisivo nas ofensivas. Além disso, a Força Aérea conseguiu recuperar e mobilizar caças e bombardeiros que gradualmente nivelaram os céus. A liderança militar também foi fundamental. Comandantes como Zhukov, Rokossovski e Konev aprenderam com os erros iniciais e desenvolveram táticas de guerra aprofundadas, combinando infantaria, tanques e artilharia em operações de larga escala. A vitória em Stalingrado e a ofensiva de Kursk não foram simples demonstrações de força bruta, mas exemplos de planejamento estratégico e de um exército que aprendera a coordenar movimentos em escala continental. Outro fator decisivo foi o moral. Embora milhões de soviéticos tenham morrido em combate ou no cerco de cidades como Leningrado, a propaganda do regime e o senso de sobrevivência nacional alimentaram uma resistência inabalável. Para muitos, a guerra foi literalmente uma luta pela sobrevivência, já que a ocupação nazista significou extermínio e escravidão. Esse compromisso coletivo não pode ser explicado apenas em termos numéricos. É claro que o número de homens mobilizados foi enorme. A URSS recrutou mais de 30 milhões de cidadãos para seu esforço de guerra, um número que a Alemanha jamais conseguiu igualar. Mas esses soldados não foram lançados indiscriminadamente para a morte, como tantas vezes se caricatura. A evolução do Exército Vermelho demonstra um aprendizado constante e um uso inteligente de recursos que, em última análise, desmantelaram a Wehrmacht. As garras do Führer. É verdade que os nazistas planejavam conquistar o mundo inteiro. Uma das crenças mais difundidas sobre o Terceiro Reich é que Hitler e seu regime almejavam conquistar o planeta inteiro, impondo um império global sob a suástica. Essa visão, repetida em manuais simplificados, filmes e discursos de propaganda, apresenta os nazistas como uma força com aspirações universais, capaz de estender seu domínio da Europa para as Américas, África e Ásia. No entanto, documentos históricos e declarações de seus líderes revelam um projeto muito mais limitado, focado na Europa e em certos territórios estratégicos, mas longe de um plano realista de dominação mundial. O conceito central da ideologia nazista era Lebensraum, espaço vital, que discutiremos em profundidade mais adiante. Por ora, é essencial destacar o que Hitler propunha desde a época em que escreveu seu famoso livro, Mein Kampf. A Alemanha precisava se expandir para o leste para garantir recursos e território para sua população. Essa expansão seria alcançada às custas da União Soviética, cujos territórios seriam colonizados, seus habitantes eslavos transformados em servos e grande parte da população judaica exterminada. O foco estava na Ucrânia, Bielorrússia e a Rússia europeia, não as Américas ou o leste asiático. O objetivo era construir um império continental, não global. No Ocidente, as ambições de Hitler eram mais pragmáticas do que expansionistas. Seu principal interesse era neutralizar a França e garantir que a Grã-Bretanha aceitasse um papel subordinado na nova Europa dominada pela Alemanha. Embora houvesse planos para invadir as ilhas britânicas, como a Operação Silion, eles nunca foram executados devido à impossibilidade de derrotar a Marinha Real Britânica e controlar o Canal da Mancha. Após a derrota aérea em 1940, Hitler preferiu concentrar sua atenção na invasão da URSS, demonstrando que o projeto geral era mais uma ilusão do que uma estratégia concreta. Em relação às Américas, a propaganda aliada insistia na ideia de que Hitler buscava estender seu domínio àquele continente. Mapas falsificados foram apresentados mostrando a América do Sul dividida em protetorados alemães, com bases militares nazistas no Atlântico. Essas imagens serviram para mobilizar a opinião pública americana, mas careciam de qualquer base real. A Alemanha nunca teve capacidade logística ou militar para se estender além da Europa e do norte da África, muito menos para invadir o continente americano.
As únicas tentativas de ação fora do quadro europeu foram limitadas e táticas. Na África, a campanha do Africa Corps, sob o comando de Rommel, buscava controlar o Egito e o Canal de Suez, mais por razões estratégicas de suprimento do que por ambição imperial africana. Na Ásia, os nazistas delegaram ao Japão a responsabilidade de confrontar os aliados no Pacífico. A suposta coordenação para dividir o mundo era mais um desejo de propaganda do que uma realidade. A imagem de um plano de dominação mundial consolidou-se após a guerra, alimentada pela necessidade de apresentar os nazistas como uma ameaça absoluta, com aspirações ilimitadas. Nessa narrativa, o heroísmo aliado parecia ainda mais justificado. Eles haviam enfrentado não apenas um regime brutal na Europa, mas um inimigo que sonhava em subjugar o planeta inteiro. Mas os documentos do Reich revelam um projeto radicalmente brutal. Sim, embora confinado à Europa e a certas rotas estratégicas sem capacidade ou planos viáveis de expansão global. Sombra do Império. A mentira extravagante de que a Gestapo era enorme e onipresente. No imaginário popular, a Gestapo aparece como uma organização gigantesca, com milhares de agentes infiltrados em todos os cantos da Alemanha, capazes de monitorar todos os cidadãos e reprimir qualquer dissidência. O cinema, a literatura e a propaganda do pós-guerra consolidaram a imagem de uma polícia secreta onipresente, exercendo controle absoluto sobre a sociedade alemã. No entanto, a realidade era muito mais complexa. A Gestapo era temida, sim, mas seu poder baseava-se mais na percepção e colaboração dos cidadãos do que em uma estrutura massiva e onipotente. A Gestapo foi criada em 1933, logo após a ascensão de Hitler ao poder. Sua função era eliminar todas as formas de oposição política e garantir lealdade absoluta ao regime. Sob o comando de figuras como Hermann Göring, primeiro, e Heinrich Himmler, depois, tornou-se um instrumento essencial do terror nazista. No entanto, em números concretos, nunca foi uma organização tão grande quanto muitas vezes se acredita. Em 1939, por exemplo, contava com cerca de 7.000 funcionários para um país de dezenas de milhões de habitantes. Mesmo no auge da guerra, o número de funcionários nunca atingiu números que justificassem a ideia de um aparato de controle total. No entanto, o que existia era um sistema de colaboração generalizada, com a Gestapo incentivando denúncias e reclamações entre vizinhos, colegas de trabalho e até mesmo familiares, que relatavam comportamentos suspeitos, comentários críticos ou comportamentos considerados antipatrióticos em troca de recompensas irrisórias como dinheiro ou comida, ou simplesmente por medo de serem perseguidos. Muitas investigações eram iniciadas não por vigilância ativa por agentes, mas por denúncias voluntárias. Dessa forma, a polícia secreta ampliava sua capacidade de ação sem precisar de um exército de informantes oficiais. A repressão funcionava porque os cidadãos internalizavam o medo e, em muitos casos, participavam ativamente da máquina repressiva. A percepção de onipresença era reforçada por métodos de extrema brutalidade. Uma vez que alguém caísse nas mãos da Gestapo, as consequências eram terríveis. Interrogatórios violentos, tortura e deportação para campos de concentração. A fama de seus métodos espalhou-se rapidamente, de modo que a ameaça de sua intervenção era suficiente para gerar um clima de terror constante. Na realidade, a Gestapo não precisava monitorar a todos. Bastava que todos acreditassem que poderiam estar sob vigilância. A historiografia demonstrou que essa combinação de mito e medo era um dos pilares do regime. O aparato repressivo não era gigantesco, mas era reforçado pela propaganda, pela cumplicidade social e pelo silêncio forçado. Em muitas ocasiões, a Gestapo delegou tarefas a outras instituições, como a Polícia Regular ou a SS, o que lhe permitiu aparentar uma capacidade de controle muito maior do que realmente possuía. Após a guerra, a imagem da Gestapo foi ainda mais ampliada. Para os alemães, era uma forma de explicar a falta de resistência interna, pois lhes permitia justificar sua colaboração com o regime nazista por terem vivido sob o olhar constante de uma força todo-poderosa. Para os aliados, servia para ilustrar a natureza totalitária do nazismo, com um corpo repressivo quase monstruoso. O resultado foi um mito persistente.
A Gestapo era vista como uma organização gigantesca, quando na realidade era uma estrutura relativamente pequena que multiplicava seu poder por meio do medo, da propaganda e da colaboração dos cidadãos. Ódio persistente. O fascismo morreu depois da Segunda Guerra Mundial. Na memória coletiva, a vitória dos aliados em 1945 é frequentemente apresentada como o fim absoluto do fascismo. A derrota de Hitler, Mussolini e seus aliados é gravada como uma vitória não apenas militar, mas também ideológica. A democracia triunfou e o fascismo foi erradicado. No entanto, essa visão é mais mito do que realidade. Embora o Terceiro Reich tenha sido destruído e o fascismo italiano tenha entrado em colapso, regimes autoritários de inspiração fascista não desapareceram com o fim da guerra. Alguns sobreviveram por décadas, enquanto outros, ainda que disfarçados, se transformaram em novas ditaduras. O caso mais óbvio foi a Espanha. Sob Francisco Franco, o regime franquista consolidou sua posição após a Guerra Civil, que durou entre 1936 e 1939, permitindo-lhe permanecer no poder até 1975. Embora, após 1945, tenha evitado se identificar com o eixo derrotado, seu sistema político manteve elementos fascistas como o Partido Único, a repressão política, o culto ao líder e o uso do nacionalismo como ferramenta de controle. Em Portugal, o salazarismo também sobreviveu intacto, com um modelo corporativista e autoritário que perdurou até a Revolução dos Cravos em 1974. Na América Latina, o eco do fascismo foi sentido em movimentos nacionalistas que adotaram símbolos, discursos e estruturas semelhantes. Os governos militares na Argentina, Brasil e Chile durante a segunda metade do século XX, embora adaptados aos contextos locais, foram inspirados por práticas repressivas e pela noção de um Estado forte e centralizado. O fim da guerra não significou, portanto, o desaparecimento das ideias autoritárias, mas sim sua adaptação às novas circunstâncias. A Guerra Fria também moldou percepções. Para os aliados ocidentais, o fascismo deixou de ser a principal ameaça e o novo inimigo tornou-se o comunismo. Assim, regimes autoritários de direita que antes seriam associados ao fascismo foram tolerados ou mesmo apoiados com base em seu alinhamento geopolítico. Franco, por exemplo, permaneceu no poder graças ao seu papel como aliado estratégico contra a União Soviética. Nesse contexto, a narrativa em torno do fascismo se suavizou, apresentando-o como um fenômeno derrotado, embora na prática ainda persistisse em várias formas. Culturalmente, a ideia de que a guerra havia posto fim a todas as formas de fascismo era reconfortante. Permitiu que a narrativa concluísse com um final claro: a derrota do mal absoluto. Filmes, discursos políticos e livros didáticos reforçaram essa versão, omitindo a complexidade do cenário internacional. A continuidade dos regimes autoritários foi relegada a segundo plano, eclipsada pela imagem triunfante de 1945 como uma ruptura radical com o passado. A realidade mostra o oposto. O fascismo, como ideologia e como prática política, não desapareceu em 1945. Persistiu em ditaduras europeias e latino-americanas. Adaptou-se a novas circunstâncias e deixou marcas profundas nas estruturas políticas subsequentes. Língua bifurcada. É verdade que Goebbels foi tão eficaz que convenceu todos os alemães? A figura de Joseph Goebbels, ministro da propaganda do Terceiro Reich, tornou-se associada ao mito de um mestre da manipulação que conseguiu convencer todo o povo alemão. Em muitas representações subsequentes, ele é apresentado como um gênio da mentira que transformou uma nação inteira em um bloco homogêneo de seguidores obedientes, incapazes de questionar as mentiras do regime. No entanto, a realidade histórica é menos absoluta. A propaganda nazista foi poderosa e eficaz, mas não conseguiu subjugar a mente de todos os cidadãos, muito menos apagar a diversidade de percepções e resistências que existiam na sociedade alemã. Goebbels projetou um sistema de mídia controlado. Jornais, rádio, cinema e cartazes seguiam a linha oficial. As mensagens exaltavam Hitler como um líder providencial, demonizavam inimigos internos, especialmente os judeus, e glorificavam vitórias militares.
A repetição constante de slogans, o uso de símbolos como a suástica e os desfiles em massa criaram um ambiente em que o apoio parecia universal. No entanto, esse efeito dependia tanto do controle do espaço público quanto da repressão. Qualquer um que o criticasse abertamente poderia enfrentar a Gestapo, perder o emprego ou acabar em um campo de concentração. Nesse sentido, o silêncio nem sempre foi sinônimo de convicção, mas também de medo. Estudos posteriores revelam que nem todos os alemães acreditavam cegamente no discurso oficial. Relatórios internos do regime, como os preparados pelos serviços de segurança da SS, registravam rumores, piadas subversivas e críticas veladas que circulavam em fábricas, bairros e até mesmo nas linhas de frente. A propaganda podia moldar percepções, mas não eliminava a desconfiança ou o ceticismo de setores que percebiam uma contradição entre as mensagens oficiais e a dura realidade cotidiana. Além disso, o sucesso de Goebbels não residia em convencer a todos, mas em estabelecer um clima em que a narrativa oficial era a única publicamente aceitável. A propaganda funcionava como uma estrutura interpretativa. Mesmo aqueles que duvidavam ou desacreditavam eram forçados a conviver com essa linguagem, a repetir slogans em eventos escolares ou de trabalho, a existir em um ambiente saturado de símbolos nazistas. Essa pressão coletiva criava a ilusão de unanimidade, mesmo que existissem fissuras subjacentes. O mito de um Goebbels todo-poderoso consolidou-se após a guerra. Para muitos alemães, era mais fácil explicar sua inação ou falta de resistência dizendo que haviam sido vítimas de uma máquina de propaganda irresistível. Para os aliados, apresentar Goebbels como um manipulador diabólico servia para reforçar a imagem do nazismo como uma máquina quase hipnótica, capaz de dominar mentes em grande escala. Na cultura popular, o ministro da propaganda foi transformado em um arquétipo do manipulador absoluto, o que simplificou a complexidade da sociedade alemã da época. Na verdade, Goebbels não convenceu todos os alemães. A propaganda foi um instrumento de poder, mas nunca substituiu a violência, a coerção e o oportunismo político que sustentavam o regime. Mas sim, é verdade que nem todos os alemães acreditaram no que Goebbels propôs como história oficial. A fragilidade dos monstros. Por que os tanques Tiger não eram invencíveis? No imaginário da Segunda Guerra Mundial, poucos símbolos adquiriram tanta fama quanto os tanques Tiger alemães. Projetados como armas pesadas de última geração, eles foram retratados em documentários, videogames e filmes como máquinas invulneráveis, capazes de devastar qualquer veículo blindado aliado. O mito de sua invencibilidade consolidou-se no pós-guerra, apresentando-os como o ápice da engenharia militar nazista. No entanto, a história pinta um quadro muito menos glorioso. Embora formidáveis no campo de batalha, os Tigers estavam longe de ser invencíveis e sofriam problemas técnicos, logísticos e estratégicos que limitavam enormemente seu impacto. O Tiger Meyer, introduzido em 1942, foi uma resposta aos tanques soviéticos T-34 e KV-1 que surpreenderam os alemães com sua durabilidade. Com um canhão de 88 mm e blindagem espessa, o Tiger podia destruir a maioria dos blindados inimigos antes mesmo que eles se aproximassem. Em combate direto, especialmente a longa distância e em terreno aberto, o Tiger representava um desafio formidável. Sua reputação por si só instilava medo entre as tropas aliadas. No entanto, essa vantagem técnica não o tornava indestrutível. A produção do Tiger era limitada. Apenas cerca de 1.350 Tiger Pimenta e cerca de 500 Tiger Segundo foram construídos, um número irrisório comparado aos mais de 50 mil T-34 soviéticos ou aos mais de 49 mil Shermans americanos. A escassez de unidades impossibilitou que os Tigers fizessem a diferença em todas as frentes. Eles foram mobilizados em pequenos números e seu impacto estratégico foi diluído diante da esmagadora superioridade numérica dos aliados. Somavam-se a isso sérios problemas mecânicos. O peso de mais de 50 toneladas causava falhas constantes na transmissão e nas esteiras, exigindo reparos frequentes em meio ao combate. Em muitos casos, os Tigers eram abandonados ou destruídos por suas próprias tripulações ao ficarem imobilizados na lama ou na neve. Seu consumo de combustível era exorbitante, numa época em que a Alemanha sofria de escassez crônica de petróleo. Na prática,
O Tiger podia ser tão vulnerável à logística quanto ao fogo inimigo. Os aliados também desenvolveram respostas eficazes. Artilharia antitanque, bombardeio aéreo e o uso de armas combinadas demonstraram que o Tiger podia ser destruído. Mesmo tanques mais leves, se conseguissem se aproximar e manobrar, podiam danificá-lo em pontos fracos, como as laterais ou a traseira. Com o tempo, a experiência aliada neutralizou o efeito psicológico do Tiger, e sua reputação de invencibilidade começou a ruir. O mito consolidou-se após a guerra, quando os soldados aliados relembraram com medo seus encontros com esses veículos blindados. Literatura. A guerra e a cultura popular ampliaram seu poder, apresentando-as quase como armas lendárias. Mas essa imagem esquece que a guerra não se vence com máquinas isoladas, mas com produção em massa, logística sustentada e coordenação estratégica. Nesse contexto, os tigres estavam fadados à derrota. Dressed to Kill. É verdade que Hugo Boss foi o designer exclusivo dos uniformes nazistas? Um dos mitos mais difundidos sobre a estética do Terceiro Reich é que o estilista Hugo Boss foi o único criador dos uniformes nazistas. A imagem de um renomado costureiro desenhando todas as peças de vestuário usadas pela SS e pela Wehrmacht circulou em artigos, debates e redes sociais, alimentando o fascínio pela elegância sinistra dos trajes nazistas. No entanto, a verdade é mais complexa. Hugo Boss não era o estilista, mas um fabricante que produzia uniformes encomendados pelo regime, juntamente com muitas outras empresas têxteis alemãs. A confusão começa com a fundação da empresa Hugo Boss em 1924, em Metzingen, Alemanha. A empresa inicialmente produzia roupas de trabalho, jaquetas e uniformes civis. Após a chegada de Hitler ao poder em 1933, a empresa, como muitas outras, se beneficiou de contratos com o Estado nazista. A partir daí, tornou-se fornecedora de uniformes para organizações como a SS, a Juventude Hitlerista e outros ramos paramilitares. No entanto, produzir não significava desenhar. Os designs dos uniformes nazistas foram criados principalmente por escritórios de design estaduais e outros fabricantes afiliados à SS, como Karl Diebitsch e Walter Heck, que foram responsáveis por elementos icônicos como a caveira da SS e a suástica estilizada. No entanto, é inteiramente verdade que Hugo Boss, como empresário, apoiou abertamente o regime. Não apenas isso, mas também se filiou ao Partido Nazista, e sua empresa prosperou graças a contratos estatais. Durante a guerra, a fábrica utilizou trabalho forçado, incluindo prisioneiros de guerra e trabalhadores estrangeiros, em condições de exploração. Essa cumplicidade corporativa foi documentada após 1945 e deixou uma sombra permanente na história da marca. Mas atribuir a ele o design exclusivo de uniformes é um erro. Seu papel era principalmente a produção em massa. O mito foi fortalecido no período pós-guerra por dois motivos. Primeiro, a associação entre moda e nazismo é particularmente convincente em termos narrativos. Um designer de prestígio por trás de uniformes impecáveis parecia se encaixar na ideia de um regime obcecado por estética. Em segundo lugar, a subsequente fama internacional da marca Hugo Boss, que ressurgiu no mundo da moda na segunda metade do século XX, ampliou a conexão histórica com o nazismo. Em retrospecto, era fácil imaginar que a elegância dos ternos modernos tinha raízes diretas no design nazista. A realidade, porém, mostra que os uniformes nazistas eram produto de um aparato burocrático e militar que encomendava designs de vários artistas e produtores. A estética imponente buscava transmitir disciplina, força e autoridade, mas não era obra exclusiva de um designer individual. Hugo Boss foi apenas um dos muitos industriais que enriqueceram produzindo essas peças, colaborando com o regime e participando de sua máquina de guerra. O mito do Lebensraum, a falsa promessa do espaço vital nazista sobre o qual o Holocausto foi construído. Um dos pilares ideológicos do nazismo era o conceito de Lebensraum, ou espaço vital. Como já mencionamos, Hitler delineou claramente esse conceito em seu livro Mein Kampf, no qual argumentava que a Alemanha precisava se expandir para o leste para garantir terras, recursos e prosperidade para sua população.
A ideia prometia aos alemães um futuro de abundância nas planícies férteis da Ucrânia e da Rússia, onde uma nova civilização germânica supostamente se enraizaria. Com o tempo, Lebensraum tornou-se um mito político que serviu para justificar invasões, guerras de extermínio e genocídios, embora na prática permanecesse apenas uma promessa impossível. O mito residia em sua aparente simplicidade. Os alemães viviam em um território densamente povoado e com recursos limitados, enquanto vastas terras subexploradas se estendiam a leste. Conquistar e colonizar essas regiões parecia, no discurso nazista, uma solução natural e até inevitável. No entanto, essa visão ignorava completamente a realidade histórica e geográfica. Longe de serem vazias, as terras orientais eram habitadas por milhões de pessoas, incluindo poloneses, ucranianos, bielorrussos e russos, cuja existência teve que ser negada ou reduzida à servidão para tornar a utopia nazista possível. A promessa do Lebensraum não era apenas um engano para os cidadãos alemães, mas também um álibi para o extermínio. A colonização da Ucrânia implicou em deportações em massa, fomes planejadas e assassinatos sistemáticos. A chamada Operação Fome previa a morte de milhões de soviéticos por inanição, com o objetivo de despojar a população local de seus recursos em benefício do Reich. Nesse sentido, Lebensraum era menos um projeto econômico realista do que um disfarce ideológico para a expansão violenta e genocídio. Na prática, a invasão da União Soviética em 1941 demonstrou as limitações do mito. O exército alemão não conseguiu sustentar a conquista de territórios tão vastos e populosos. A resistência soviética, a logística impossível e a brutalidade da ocupação minaram qualquer tentativa de colonização estável. Longe de trazer prosperidade, a guerra no leste devorou os recursos alemães e, por fim, precipitou a derrota do Reich. A utopia de um império agrícola autossuficiente no leste tornou-se um pântano de violência e destruição. Em nível de propaganda, o Lebensraum funcionou como uma ferramenta de mobilização. Muitos alemães acreditavam que a conquista da Ucrânia garantiria comida e terra para as gerações futuras. A promessa foi disseminada em discursos, livros escolares e propaganda visual, sempre retratando o leste como uma presa natural para o povo alemão. Após a derrota, porém, essa promessa foi exposta pelo que realmente era: uma fantasia insustentável, baseada no extermínio e em total desrespeito às realidades políticas e sociais da Europa Oriental. Limpeza étnica. As verdades e mentiras sobre o programa Lebensborn, que produziu bebês loiros geneticamente modificados. O programa Lebensborn, criado em 1935 sob a direção de Heinrich Himmler e da SS, tem sido cercado de mistério e sensacionalismo. Na cultura popular é associado a experimentos de laboratório, manipulação genética e a criação artificial de bebês loiros e de olhos azuis destinados a formar uma raça superior. Imagens de cientistas nazistas selecionando embriões ou aplicando técnicas de engenharia genética são apresentadas em documentários sensacionalistas e filmes de ficção. No entanto, essa ideia é um mito. Lebensborn não produziu filhos por meio da ciência avançada, mas funcionou como um programa de apoio à gravidez que buscava aumentar a taxa de natalidade daqueles considerados racialmente aptos. As origens do Lebensborn residiam na obsessão nazista pela pureza racial. Himmler via com preocupação o declínio da taxa de natalidade entre as famílias alemãs consideradas arianas e temia que o futuro do Reich não tivesse filhos suficientes para sustentar a expansão. Assim, o programa oferecia apoio financeiro e social a mulheres que tinham filhos com membros da SS ou com soldados racialmente adequados. Esses lares financiados pelo Estado ofereciam assistência médica, moradia e um ambiente onde mães solteiras podiam dar à luz sem o estigma social habitual. Longe dos laboratórios de genética, o Lebensborn era mais um refúgio e uma rede de maternidade controlada ideologicamente. As mulheres eram selecionadas por suas características físicas, como cabelos claros, olhos azuis ou traços nórdicos, e por origens familiares consideradas limpas, pela perspectiva racial nazista. O objetivo era que essas crianças crescessem como futuros membros da comunidade racial idealizada pelo regime. Outro aspecto do programa era a apropriação de crianças em territórios ocupados.
Na Polônia, Noruega e outros países, a SS sequestrava menores com características arianas, separava-os de suas famílias e os levava para lares Lebensborn para germanizá-los. Essas crianças eram criadas como alemãs, apagando suas origens por meio de um processo brutal de assimilação. Mais do que engenharia genética, tratava-se de um projeto sistemático de sequestro e doutrinação cultural. O mito da manipulação genética surge em parte da confusão subsequente com os experimentos médicos nazistas em campos de concentração, onde ocorreram atrocidades envolvendo esterilização forçada, experimentação com gêmeos e tentativas de controlar a reprodução. Ao fundir essas práticas com Lebensborn, o imaginário popular criou a ideia de fábricas que produziam bebês loiros concebidos em laboratórios, o que nunca se tornou realidade. No pós-guerra, Lebensborn tornou-se um assunto tabu. Muitas das crianças nascidas nessas instituições sofreram discriminação e estigmatização, erroneamente associadas a experimentos científicos sinistros. A narrativa de crianças criadas em provetas era mais sensacionalista do que a explicação real. Um programa de maternidade apoiado pela SS, marcado por racismo, apropriações forçadas e controle ideológico. A esperança dos caídos. A falsa ideia de que os nazistas poderiam ter vencido se não tivessem atacado a União Soviética. Uma das especulações mais frequentes na história contrafactual da Segunda Guerra Mundial é que a Alemanha poderia ter vencido a guerra se Hitler não tivesse decidido invadir a União Soviética em junho de 1941. De acordo com essa hipótese, se o Terceiro Reich tivesse se concentrado em consolidar seus ganhos na Europa Ocidental e derrotar a Grã-Bretanha, teria evitado o colapso que levou à gigantesca Frente Oriental. Essa ideia, repetida em livros populares, documentários e debates históricos, alimentou o mito de que o erro estratégico de Barbarossa foi a única causa da derrota da Alemanha. No entanto, uma análise detalhada mostra que o Reich tinha limitações estruturais que tornavam improvável uma vitória duradoura, mesmo sem a invasão da URSS. Em primeiro lugar, a Alemanha já estava envolvida em uma guerra de longo prazo que não poderia vencer contra o Reino Unido e desde dezembro de 1941 contra os Estados Unidos. A superioridade industrial, naval e financeira dos aliados anglo-saxões era avassaladora. Mesmo que Hitler tivesse adiado ou cancelado a invasão da URSS, a Alemanha, mais cedo ou mais tarde, teria enfrentado uma coalizão com recursos globais vastamente superiores. Sem acesso suficiente a petróleo, matérias-primas e capacidade de produção, o Reich dependia de conquistas rápidas e carecia da base econômica para sustentar um conflito prolongado. Além disso, o mito de que a Operação Barbarossa foi um erro isolado simplifica demais o quadro. É verdade que a abertura da Frente Oriental foi um desastre estratégico, pois o exército alemão estava preso em uma guerra de atrito para a qual não estava preparado. Mas problemas logísticos, escassez de combustível, produção industrial limitada e a incapacidade da Alemanha de mobilizar recursos coloniais comparáveis aos de seus inimigos já existiam antes de 1941. Mesmo sem a invasão, o Reich teria continuado a enfrentar bloqueios navais, bombardeios estratégicos e o desgaste de manter tropas em territórios ocupados hostis. A ideia de que a Alemanha poderia ter consolidado a Europa Ocidental se não tivesse atacado a União Soviética também é duvidosa. A Grã-Bretanha continuou a resistir, apoiada pela superioridade naval e pela expectativa de ajuda americana. Uma invasão das Ilhas Britânicas era praticamente impossível sem primeiro derrotar a Força Aérea Real e a frota de Churchill. Nesse contexto, o tempo estava contra Hitler. Quanto mais a guerra se arrastava, mais o poder material dos aliados crescia. O mito, em parte, decorre do fascínio por imaginar um resultado alternativo. A invasão da URSS foi tão monumental em escala e consequências que se tornou um símbolo da derrota alemã. No período pós-guerra, muitos generais alemães alimentaram essa narrativa em suas memórias, culpando Hitler por ter se desviado da estratégia correta. Ao fazê-lo, transferiram a responsabilidade para o ditador e apresentaram a Wehrmacht como invencível em outros cenários. A história real mostra que a derrota nazista foi o produto de múltiplos fatores estruturais, não de uma única decisão. Barbarossa acelerou o colapso,
Mas os recursos desproporcionais em relação aos aliados tornaram muito difícil imaginar um triunfo sustentável, mesmo que o Reich tivesse evitado um confronto com a União Soviética. Fogo do inferno. Por que tantas pessoas acreditam que os nazistas estavam perto de construir a bomba atômica? Um dos mitos mais persistentes da Segunda Guerra Mundial é que o Terceiro Reich estava a um passo de desenvolver a bomba atômica e que, se tivesse tido mais alguns meses, poderia ter mudado o curso da guerra. Essa ideia, repetida em livros, filmes e teorias da conspiração, apresenta a Alemanha como uma potência nuclear frustrada por circunstâncias externas. No entanto, a realidade é que o programa nuclear nazista estava longe de atingir esse nível de desenvolvimento. E, de acordo com evidências descobertas durante o próprio conflito, nunca chegou perto de produzir uma arma funcional, principalmente por falta de organização, recursos e conhecimento necessários para tanto. O mito deriva em parte da reputação científica da Alemanha. Durante as primeiras décadas do século XX, a Alemanha foi um centro mundial da física e da química, com figuras como Albert Einstein, Max Planck e Werner Heisenberg. Quando os nazistas chegaram ao poder, muitos desses cientistas emigraram, especialmente judeus fugindo da perseguição. Essa fuga de cérebros enfraqueceu severamente o potencial científico do Reich, embora a propaganda posterior insistisse que Heisenberg e outros físicos permaneceram secretamente desenvolvendo a arma definitiva. O programa nuclear alemão, lançado em 1939, explorou a possibilidade de construir um reator que produziria energia e, eventualmente, materiais físseis, mas foi fragmentado desde o início. Várias equipes trabalharam isoladamente, sem coordenação central ou um plano estratégico claro. Ao contrário do projeto Manhattan nos Estados Unidos, que mobilizou recursos colossais sob uma estrutura unificada, o esforço alemão foi pequeno, com orçamentos limitados e sem prioridade dentro do complexo militar industrial do Reich. Um dos principais problemas era o fornecimento de urânio e água pesada. A Alemanha não possuía reservas suficientes de urânio enriquecido e dependia da usina de água pesada na Noruega, que foi sabotada com sucesso pela resistência norueguesa e pelos comandos britânicos em 1943. Sem esses materiais, o progresso em direção a uma reação em cadeia controlada era impossível. O programa limitou-se a experimentos de laboratório que nunca atingiram a massa crítica necessária para um reator operacional, muito menos para uma arma nuclear. A figura de Werner Heisenberg, vencedor do Prêmio Nobel e físico renomado, alimentou grande parte da especulação. Após a guerra, os aliados o interrogaram como parte da Operação Epsilon, onde suas conversas com outros cientistas alemães detidos na Inglaterra foram registradas. Nessas conversas, ficou claro que os alemães não compreendiam completamente os princípios práticos da construção de uma bomba e superestimaram a quantidade de material necessária, demonstrando que estavam longe de alcançar um projeto viável. O mito da bomba nazista serviu a vários propósitos. Para os aliados, reforçou a justificativa para o projeto Manhattan. Se não fosse desenvolvido rapidamente, a Alemanha poderia ultrapassá-los. Para os nazistas derrotados, foi uma forma de manter a ideia de que possuíam um potencial científico superior, frustrado apenas pelo destino. E no período pós-guerra, a cultura popular achou irresistível imaginar um cenário em que Hitler quase obteve a arma definitiva. No entanto, a evidência histórica é clara. O programa nuclear alemão nunca chegou perto de produzir uma bomba. Foi um projeto disperso, limitado e sem resultados práticos. A ideia de que o Reich estava à beira de alcançar isso é um exagero que amplia suas capacidades muito além da realidade. Planejamento urbano do Reich. É verdade que Hitler criou as rodovias como uma novidade para todos. Uma das alegações mais repetidas ao discutir as conquistas atribuídas ao Terceiro Reich é a de que Adolf Hitler inventou as Autobahns alemãs, as famosas Autobahns. Em discursos, documentários e até mesmo em conversas cotidianas, costuma-se dizer que essas estradas modernas foram uma criação pessoal do Führer e uma demonstração da suposta eficiência do regime. No entanto, a realidade é que as Autobahns não foram uma invenção nazista. Projetos anteriores existiam na Alemanha e em outros países, e o regime simplesmente se apropriou da ideia, a amplificou e a transformou em propaganda.
A verdade é que o conceito de rodovias de alta velocidade não se originou na Alemanha nazista. Já na década de 1920, durante a República de Weimar, havia planos e debates sobre a necessidade de vias expressas para conectar as principais cidades. Em 1921, a primeira autoestrada moderna da Itália, a Autostrada dei Laghi, foi inaugurada entre Milão e o Lago de Como e Varese. Até a própria Alemanha começou a experimentar estradas sem cruzamentos ou semáforos antes de Hitler chegar ao poder. De fato, a primeira Autobahn alemã, ligando as cidades de Colônia e Bonn, foi inaugurada em 1932, um ano antes de os nazistas tomarem o controle do Estado. O que o regime fez foi simplesmente apropriar-se do projeto e dar-lhe uma dimensão monumental de propaganda. Hitler apresentou as Autobahnen como uma conquista pessoal e um símbolo do renascimento alemão. A construção de quilômetros de rodovias tornou-se uma encenação política. Inaugurações com discursos, fotografias aéreas de longas estradas modernas e a ideia de que o Führer estava conduzindo a Alemanha rumo à modernidade. As obras nas rodovias também foram usadas como propaganda econômica. Alegava-se que elas reduziriam o desemprego, embora na prática o impacto real fosse muito menor do que a propaganda alegava. As Autobahnen não tinham apenas valor simbólico. O regime também perseguia um objetivo militar: criar rotas que facilitassem o rápido movimento de tropas e material bélico em caso de guerra. No entanto, durante o conflito, as rodovias provaram ser menos úteis do que o esperado. A maior parte do transporte alemão ainda era ferroviária, e a frota de veículos do país era limitada demais para utilizar plenamente as novas estradas. As ferrovias provaram ser mais uma ferramenta de propaganda do que um recurso logístico decisivo. O mito de que Hitler inventou as rodovias consolidou-se após a guerra, quando se tentou demonstrar que mesmo um regime brutal havia alcançado avanços em infraestrutura. A ideia de que um ditador poderia ser eficiente em obras públicas se encaixava em uma narrativa simplificada, que ignorava a continuidade de projetos anteriores e o verdadeiro escopo do plano. Na realidade, as Autobahnen faziam parte de um processo global de modernização rodoviária que já estava em andamento em outros países. A persistência dessa crença se deve ao poder do aparato de propaganda nazista. Ao reivindicar a responsabilidade exclusiva por um projeto moderno e visível, Hitler reforçou sua imagem de líder visionário, capaz de trazer progresso junto com o poder militar. Mas a história mostra que as rodovias não foram uma invenção nazista, mas sim uma apropriação propagandística de uma ideia anterior, usada como vitrine política. Ódio abaixo de zero. A mentira generalizada de que os nazistas tinham um exército secreto na Antártida. Entre os mitos mais extravagantes sobre o Terceiro Reich está a crença de que, após sua derrota em 1945, os nazistas estabeleceram uma base secreta na Antártida, onde teriam continuado seus experimentos militares, preservado uma frota secreta ou até mesmo criado um exército oculto para um dia retornar. A lenda, conhecida como Base 211 ou Nova Suábia, combina fatos históricos com teorias da conspiração e se tornou um tema recorrente na literatura fantástica, em documentários pseudo-históricos e em fóruns da internet. A origem deste mito reside numa expedição real. Entre 1938 e 1939, a Alemanha enviou uma missão científica à Antártida a bordo do navio Schwabenland. O objetivo era mapear territórios e reivindicar áreas para a exploração de recursos, especialmente para a indústria baleeira, vital para o fornecimento de gordura industrial. A expedição marcou um setor com bandeiras nazistas e o chamou de Nova Suábia. Foi um ato de propaganda no contexto das tensões internacionais pré-guerra, mas não envolveu a construção de bases militares ou instalações permanentes. Após a derrota do Reich, o imaginário popular preencheu o vazio com especulações. O segredo soviético, a fuga documentada de alguns líderes nazistas para a América do Sul e rumores sobre tecnologias ocultas contribuíram para a narrativa de que a expedição havia sido a ponta do iceberg de um plano mais ambicioso. Segundo essas teorias, submarinos alemães transportaram materiais e cientistas para abrigos subterrâneos no continente congelado, onde teriam continuado seu trabalho em segredo. No pós-guerra, episódios da vida real reforçaram a lenda.
Entre 1946 e 1947, os Estados Unidos lançaram a Operação High Jump, uma expedição militar de larga escala à Antártida, liderada pelo almirante Richard Byrd. Embora seu objetivo oficial fosse o treinamento em condições polares, a magnitude da operação alimentou suspeitas de que buscavam confrontar remanescentes nazistas escondidos no gelo. Teóricos da conspiração ligaram os pontos. Se os americanos estavam indo com tanta força, devia haver mais do que neve e pinguins na cena. A cultura popular cuidou do resto. Romances, histórias em quadrinhos e filmes de ficção científica imaginavam bases subterrâneas onde os nazistas faziam experimentos com discos voadores, armas de energia e exércitos de reserva. Nessas narrativas, o fim da guerra não significou o fim do nazismo, mas sim sua retirada para um local inacessível de onde poderiam retornar com mais força. Com o tempo, essas histórias se fundiram com teorias sobre OVNIs e civilizações ocultas, reforçando o mito. Evidências históricas, no entanto, mostram que não havia bases militares nazistas na Antártida. Já em 1939, a Alemanha não dispunha de recursos para manter instalações permanentes em um ambiente tão hostil. Durante a guerra, todos os seus esforços se concentraram na Europa e no Atlântico, e não há documentos sérios que sustentem a existência de operações polares secretas. A expedição de 1938 foi um gesto simbólico e científico, não um prelúdio à colonização militar. A evolução da besta. É verdade que os nazistas eram tecnologicamente superiores em todos os sentidos? Outra das mentiras mais persistentes sobre a Segunda Guerra Mundial é a de que os nazistas eram tecnologicamente superiores em todas as áreas. Segundo essa visão, o Terceiro Reich teria desenvolvido armas tão avançadas que não fossem fatores externos teriam garantido a vitória. São citados foguetes V2, aviões a jato, submarinos elétricos e até projetos fantásticos como o canhão sônico ou os supostos discos voadores. Essa imagem, repetida em documentários sensacionalistas e na cultura popular, apresenta a Alemanha como um laboratório futurista prestes a mudar o mundo. A realidade, porém, era mais limitada e contraditória. É verdade que a Alemanha produziu inovações notáveis. Os V2 foram os primeiros mísseis balísticos, os Mi-262 foram os primeiros caças a jato operacionais e o projeto dos U-Boats, tipo 21, antecipou as tecnologias submarinas do pós-guerra. Mas esses avanços foram exceções, não a regra, e chegaram tarde demais para alterar decisivamente o curso da guerra. Em muitos casos, eram projetos experimentais com problemas técnicos que nunca foram totalmente resolvidos. O mito da superioridade absoluta ignora os fracassos. Os tanques Tiger e Panther, embora poderosos em teoria, sofriam constantes falhas mecânicas e eram produzidos em número insuficiente. Os foguetes V2, apesar de seu apelo espetacular, eram mais uma arma de terror do que um recurso militar eficaz. Sua precisão era mínima e seu custo enorme. Projetos supostamente secretos, como o canhão de vento ou as armas de energia, nunca passaram de esboços e testes, sem utilidade real. Enquanto isso, os aliados aperfeiçoavam sistemas práticos e produzidos em massa, do robusto tanque Sherman ao bombardeiro B-17, que se mostraram muito mais decisivos no campo de batalha. Outro aspecto ignorado pelo mito é a fragmentação interna. A indústria nazista era atormentada por rivalidades entre ministérios, empresas e líderes como Himmler, Göring e Speer. Cada um promovia projetos paralelos que competiam por recursos, gerando caos e desperdício. Ao contrário do esforço centralizado e coordenado dos aliados, o Terceiro Reich desperdiçou talentos em experimentos redundantes que raramente se materializavam. Além disso, a escassez de matérias-primas limitava qualquer superioridade técnica. A Alemanha não tinha acesso suficiente a petróleo, borracha e certos metais estratégicos, o que a obrigava a improvisar substitutos de qualidade inferior. Na prática, seus soldados frequentemente dependiam de equipamentos menos confiáveis do que os de seus inimigos, especialmente na segunda metade da guerra. O período pós-guerra alimentou o mito. A captura de cientistas alemães na Operação Paperclip e sua contribuição para o desenvolvimento espacial americano, juntamente com o fascínio soviético pela tecnologia nazista, reforçaram a ideia de um Reich à frente de seu tempo.
Na cultura popular, essa narrativa foi amplificada ao extremo, transformando Hitler no líder de um império futurista derrotado apenas pelo acaso. A verdade é mais preocupante e também mais tediosa. Os nazistas alcançaram alguns avanços notáveis, mas não foram superiores em todos os campos. Suas inovações coexistiram com falhas, improvisações e limitações estruturais que impediram que suas armas experimentais se tornassem fatores decisivos. O mito de uma Alemanha nazista tecnologicamente imbatível engrandece artificialmente um regime que, na prática, não conseguiu sustentar sua guerra contra potências com maior capacidade industrial e estratégica. A hegemonia do mal. O nazismo conseguiu unir todos os alemães em um bloco homogêneo. Uma das ideias mais difundidas sobre a Alemanha nazista é a de uma sociedade completamente unida em torno de Hitler, disciplinada e convicta da ideologia nacional-socialista. Os desfiles em Nuremberg, as fotografias de multidões aplaudindo o Führer e os discursos em massa parecem retratar um país unido, sem fissuras ou dúvidas. Essa narrativa, consolidada tanto na propaganda nazista quanto em interpretações posteriores, alimenta a ideia de que todos os alemães apoiavam o regime incondicionalmente. No entanto, a realidade era muito mais complexa. A Alemanha nazista era atravessada por divisões sociais, resistência silenciosa e apoio condicional. A propaganda foi fundamental na construção dessa imagem. Goebbels e o aparato midiático do regime se preocuparam em demonstrar apenas apoio, eliminando qualquer traço de dissidência na mídia oficial. Em fotografias e cinejornais, o povo aparecia como uma massa homogênea aplaudindo Hitler. Essa representação visual era tão poderosa que, mesmo depois da guerra, muitos presumiam que ela refletia fielmente a realidade social. Mas por trás dessa fachada havia uma diversidade de atitudes: entusiasmo, indiferença, oportunismo e até rejeição. O apoio ao nazismo variava de acordo com os grupos sociais e os momentos históricos. Muitos jovens eram atraídos pela promessa de grandeza nacional e por organizações juvenis que ofereciam um sentimento de pertencimento. Outros setores, como industriais e empresários, apoiavam o regime porque se beneficiavam economicamente. No entanto, nem todos estavam ideologicamente convencidos. Alguns se adaptaram por medo, pragmatismo ou simplesmente porque não havia alternativa viável. A repressão foi brutal e desencorajou qualquer oposição aberta. A resistência existiu, ainda que fragmentada. Intelectuais, figuras religiosas e alguns militares organizaram redes clandestinas que tentavam se opor ao regime, como o Círculo de Kreisau e o Grupo Rosa Branca. Embora fossem uma minoria e frequentemente reprimidos pela violência, demonstravam que nem todos os alemães estavam alinhados. Mesmo dentro do próprio exército, houve conspirações, como a de julho de 1944, que buscavam eliminar Hitler para negociar a paz. Esses episódios contradiziam a ideia de uma sociedade totalmente homogênea e devotada ao nazismo. Além disso, havia tensões internas. Nem todos os alemães compartilhavam da visão racista radical do regime. Em áreas rurais ou comunidades religiosas, muitos aceitavam a liderança de Hitler, mas tinham reservas sobre certas políticas, especialmente aquelas que conflitavam com tradições locais ou crenças religiosas. Outros simplesmente permaneceram em silêncio, cientes de que expressar dissidência poderia significar a prisão ou morte. O medo gerava uma aparente conformidade, mas não se traduzia em adesão plena. O mito de uma Alemanha homogênea também serviu ao seu propósito no pós-guerra. Para alguns alemães, era mais fácil explicar a inação como resultado de uma hipnose coletiva do que reconhecer a diversidade de atitudes, cumplicidades e responsabilidades. Para os aliados, retratar um povo inteiro subserviente e unido sob Hitler reforçava a imagem de um inimigo total. Assim, o mito da unanimidade ficou gravado na memória coletiva, embora a realidade fosse muito mais sutil. A sociedade alemã sob o nazismo não era um bloco monolítico, mas sim uma rede de apoio, rejeição e adaptação. O regime conseguiu projetar uma imagem de unidade absoluta, mas essa fachada escondia um mosaico muito mais complexo.